Olá. O que vamos explorar hoje não é só uma história de navios e marinheiros. Não, é a história da viagem que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo. Vamos então seguir a incrível aventura de Vasco da Gama. Mas vamos direto ao que interessa. Por que é que alguém, em sã consciência, arriscava a própria vida, navegando meses a fio para o desconhecido, por uma coisa que hoje nos parece tão banal como especiarias? A resposta está toda aqui, neste número. 60 vezes. O lucro da carga de especiarias que conseguiram trazer foi 60 vezes superior ao custo total de toda a expedição. Era, sem dúvida, uma aposta de risco altíssimo, mas com uma recompensa que podia mudar a história. Ok, vamos lá aprofundar isto. Para a maioria das pessoas daquela época, esta missão não era só difícil, era vista como completamente impossível. Primeiro de tudo, o que eram, afinal, estas especiarias? Coisas como pimenta, cravinho, canela. Hoje estão na prateleira de qualquer supermercado, certo? Mas na Europa do século XV valiam literalmente mais do que o seu peso em ouro. Eram o expoente máximo do luxo, usadas para conservar alimentos, como remédio e, claro, para dar sabor à comida. E foi assim que, em 1497, a missão partiu de Lisboa. O objetivo era muito claro: chegar à Índia por mar, contornando o continente africano e assim controlar o comércio mais lucrativo do planeta. A frota era pequena, apenas 4 navios com os 170 homens a bordo e um líder, Vasco da Gama, que foi escolhido pela sua fama de ser implacável. E então a viagem começa. A primeira etapa era uma travessia absolutamente épica pelo Atlântico. Uma jornada que, para a mentalidade da altura, era como navegar em direção ao fim do mundo conhecido. Para escapar aos ventos contrários junto à costa de África, Vasco da Gama tomou uma decisão radical: fazer um desvio gigantesco em mar aberto, uma manobra conhecida como a Volta do Mar. Foram quase 10.000 quilómetros, o que significou mais de 3 meses sem avistar terra. Ninguém até então tinha ousado ir tão longe. E depois desse desvio monumental, vinha o primeiro grande teste, o temível Cabo da Boa Esperança. Bem lá no extremo sul de África, este era um lugar lendário pelas suas tempestades violentas, um verdadeiro cemitério de navios. Tentem só imaginar isto: ondas com 9 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 3 andares a desabar, constantemente, em cima daqueles pequenos navios de madeira. Dobrar aquele cabo não foi uma questão de sorte, foi uma prova incrível de perícia náutica e de uma coragem fora do normal. Depois de conseguirem vencer o cabo, a frota entrou no Oceano Índico. Era um mundo totalmente novo para os europeus, mas os desafios? Bem, esses estavam longe de terminar. O grande segredo para atravessar este oceano era perceber e dominar as monções. Basicamente, as monções são ventos sazonais fortíssimos que mudam de direção. Apanhar estes ventos na altura certa significava uma viagem rápida e direta até à Índia. Se errassem um momento, bem, podiam ficar meses à deriva, ou pior. O momento que mudou tudo aconteceu em Melinde, na costa africana. Foi aí que Vasco da Gama encontrou e contratou um piloto local, um homem chamado Ahmad Ibn Majid, que era uma autêntica lenda da navegação. Ele não precisava de mapas europeus, ele lia as estrelas e conhecia os ventos como a palma da sua mão. Com ele a bordo, chegar à Índia passou de um sonho a uma possibilidade real. E finalmente um momento histórico, a chegada a Calicut, na Índia. Pela primeira vez, 2 mundos que só se conheciam através de rotas terrestres, longas e caras, encontravam-se frente a frente, por mar. A data ficou para a história. 20 de maio de 1498. Depois de mais de 10 meses no mar, a pequena frota portuguesa chegava a Calicut, o coração do comércio mundial de especiarias. Só que o primeiro contacto diplomático foi um autêntico desastre. Este slide mostra perfeitamente o porquê. O governante local, o Samorim, esperava receber presentes à altura da sua riqueza: ouro, sedas, artigos de luxo. Em vez disso, os portugueses ofereceram tecidos simples e chapéus. Foi visto quase como uma ofensa, e as negociações começaram da pior maneira possível. Apesar de toda a atenção diplomática, eles lá conseguiram encher os porões dos navios com especiarias valiosíssimas. Era hora de voltar para casa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que os esperava. A viagem de regresso seria a parte mais brutal de toda a aventura. Os números da viagem de volta são simplesmente assustadores. Dos cerca de 170 homens que partiram de Lisboa, apenas 55 voltaram a ver Portugal. A maioria morreu de escorbuto, uma doença terrível causada pela falta de vitamina C, depois de tantos meses no mar. O drama a bordo era de tal ordem que, a certa altura, já não havia homens saudáveis suficientes para manobrar os 4 navios. A solução foi extrema.
Tiveram que incendiar um dos seus próprios navios em alto mar para que os poucos sobreviventes se pudessem concentrar nos restantes. Apesar do custo humano ter sido absolutamente devastador, a expedição foi um sucesso comercial retumbante e o seu impacto iria mudar o mundo para sempre. Vamos ver como. Ora bem, aqui está a grande mudança. Antes desta viagem, as especiarias chegavam à Europa por terra, passando por dezenas de intermediários, o que as tornava absurdamente caras. O que Portugal fez foi criar uma autêntica autoestrada marítima. Passaram a comprar diretamente na fonte e a vender na Europa, eliminando todos os intermediários pelo caminho. E a consequência, como este gráfico ilustra, foi uma revolução económica total. O poder comercial saiu das mãos das cidades italianas, como Veneza, que dominavam o Mediterrâneo, e passou diretamente para Lisboa. De um momento para o outro, Portugal transformou-se num novo centro do comércio mundial. Mas o impacto não foi apenas económico. Foi também uma revolução no conhecimento. A viagem provou, de uma vez por todas, que era possível contornar a África e que os grandes oceanos estavam todos ligados. A ciência da navegação e da cartografia deu um salto de gigante. Os mapas do mundo tiveram, literalmente, de ser desenhados de novo. E isto leva-nos a uma questão final, que se aplica a muitos momentos da história. Estas grandes explorações foram uma força para o progresso, para a ligação entre culturas, ou foram uma força para o conflito? A viagem de Vasco da Gama é um exemplo perfeito de como muitas vezes a resposta é que foram as duas coisas ao mesmo tempo.